Bem, chegado está então o momento da palavra do Senhor. E sabe que eu queria dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor tem me dado de apresentar os pregadores. Porque não são pessoas que eu conheci ontem. Todas as pessoas que eu tenho chamado para ministrar a palavra no altar, eu tenho a honra, o prazer de conhecê-los há mais de 10, há mais de 20 anos. Então eu gosto de falar especialmente para quem está chegando agora, para aquelas pessoas que estão chegando ao nosso ministério, não conhecem ainda todo o nosso corpo ministerial. Eu gosto de falar que são pessoas provadas e aprovadas pelo Senhor. Pessoas que nós temos visto a trajetória e mais do que isso, nós temos visto a mão de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Então eu fico muito feliz por poder chamar ao altar cada uma destas pessoas e saber que Deus vai falar grandemente. Então, antes de eu chamar a pessoa que vai nos trazer hoje, eu quero dizer que eu conheço esta pessoa desde que esta pessoa nasceu. Eu não sou velha não, viu, irmãos? Essa pessoa é novinha. Eu tive a alegria de ver esta pessoa nascer, de ver esta pessoa crescer, não só cronologicamente, mas sobretudo espiritualmente. Eu sou testemunha da obra de Deus na vida desta pessoa. Eu sou testemunha do crescimento espiritual, eu sou testemunha do amor, do cuidado de Deus por esta vida e também pela trajetória, das experiências que esta pessoa teve com Deus, dos grandes livramentos que esta pessoa teve com Deus. E apesar dela ter pouca idade, ela já tem em sua bagagem grande experiência com o Senhor e grandes coisas para nos passar também. E como eu disse, esta pessoa é uma pessoa jovem, né? E Timóteo, na carta de Paulo ao Timóteo, diz assim: ninguém despreze a sua mocidade. Esta pessoa não tem desprezado a sua mocidade. Antes, torna-te padrão dos fiéis, na pureza, no trato, no amor, na palavra. E é isso que eu tenho visto na vida desta pessoa. Esta pessoa é muito querida minha. Eu amo muito esta pessoa. E não só eu, como toda a igreja. Ficamos muito felizes quando esta pessoa, há pouco tempo, foi consagrada ao ministério pastoral. Nós ficamos muito felizes, em especial os jovens da graça de Deus, porque nós vimos que Deus usa, não importa a idade, Deus chama, não importa a idade, Deus capacita, não importa a idade. Então eu estou falando da nossa mais nova pastora da Igreja Cristo Vive, eu estou falando da nossa pastora Renata Brant. Então nós vamos agradecer pela vida da pregadora desta noite, a nossa querida pastora Renata. Que alegria poder chamá-la de pastora Renata. Boa noite, igreja abençoada, igreja bendita, mais do que vencedora. É uma honra e um privilégio para mim muito grande estar aqui nesse altar. É uma honra poder ser um instrumento de Deus hoje para falar a vida de todos vocês. E eu creio que Deus vai usar a minha vida e Deus vai falar. Vocês vão receber a palavra do Senhor nessa noite e a palavra do Senhor vai dar frutos. E eu não poderia deixar de agradecer também aos meus pais, os bispos Rai e Solange, pelo amor deles, primeiramente com essa igreja, pelo amor deles para com a minha vida e pela confiança, porque estar aqui nesse altar para trazer a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Então, aos meus pais, se estiverem nos assistindo, um beijo, eu amo vocês, obrigada por tudo, obrigada pela confiança. Então agora, vamos entrar na mensagem dessa noite. No nosso telão, o tema de hoje: como viver uma vida útil e poderosa. Como viver uma vida útil e poderosa. Eu creio que nós todos sairemos daqui hoje com essa certeza, com os ensinamentos de Deus,
para que as nossas vidas sejam ainda mais úteis, se elas já estão sendo, e muito mais poderosas. O livro de Efésios 2, versículo 10, nos diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras de antemão para que todos nós, os seus filhos, andássemos nela. Glórias a Deus por isso. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Jesus, por esta noite. Nós te rendemos honras, glórias, louvores ao teu nome, Jesus, porque somos um povo eleito, um povo santo, um povo escolhido. Nós te agradecemos, Jesus, porque fomos formados, criados por ti, desde antes da fundação do mundo, e porque o Senhor tem um plano perfeito de vitória para as nossas vidas. Te agradecemos, Jesus, porque as nossas vidas não foram feitas por acaso. O Senhor criou cada um de nós com um propósito, com um desígnio perfeito. E nós fomos feitos, Jesus, para viver nessa terra, para mostrar a tua glória com todos os nossos atos. E nessa noite, Jesus, nós estamos aqui, nós trazemos os nossos corações diante de ti e te pedimos, Senhor, nos ensina, nos capacita, nos fortalece, Jesus. Fala-nos, Senhor, a tua palavra. Estamos aqui para te ouvir, Senhor, para praticar, para obedecer. E já declaramos que nós veremos os frutos desta noite, dos ensinamentos desta noite, nas nossas vidas e na vida desta igreja. É no teu nome santo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então hoje, conforme o tema da nossa mensagem, nós vamos aprender a ter uma vida útil, uma vida poderosa, uma vida com significado. Porque nós não somos frutos do acaso, nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprir desígnios de Deus, e nós vamos ver mais sobre isso nessa noite. Como diz o versículo que nós acabamos de ler, Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então Deus preparou de antemão as nossas vidas. De antemão significa antes. Deus nos preparou antes para boas obras, não para más obras, para boas obras. Deus nos preparou para sermos tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos nessa terra. Então o que nós fazemos com as nossas vidas hoje, nós que somos os filhos de Deus, nós que somos salvos em Jesus, tudo que nós fazemos com as nossas vidas hoje é um cumprimento da vontade de Deus. Nós somos criados, nós somos modelados por Deus para um propósito. Nós estamos aqui por uma razão, nós não estamos aqui por acidente, nós somos feitura de Jesus Cristo. Se você acredita nessa palavra, repita comigo: eu sou feitura de Deus. Sou criado para boas obras. Aleluia. Então, como é que uma pessoa pode saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Como Deus nos criou, como Ele nos formou. Se você souber isso, você entende o que Deus quer com a tua vida. Então, se você sabe qual é o propósito, qual é o motivo, qual é a razão para o qual você foi criado, a sua vida ela passa a ter um significado, a sua vida passa a ser melhor, a sua vida passa a ser muito mais feliz, porque você tem entendimento, você tem consciência do que você está fazendo aqui nessa terra. O que nós somos diante de Deus é o que temos de dons do Espírito Santo, é o nosso coração, são as nossas experiências, as nossas habilidades, a nossa personalidade. Tudo isso junto mostra quem nós somos diante de Deus. Então, aquilo que nós somos, que nós representamos para o Senhor Jesus, é um conjunto de todas essas coisas. Dos nossos dons espirituais, dos nossos talentos, das nossas habilidades que Ele nos deu, das nossas experiências de vida. Então, nessa noite, nós vamos tratar um pouco mais sobre essa questão dos dons e dos talentos.
sobre essa questão das habilidades que o Senhor Jesus nos deu. Eu sei que nós temos pessoas aqui dentro da Igreja Cristo Vive, que são pessoas muito habilidosas, muito talentosas e poderosíssimas em Cristo Jesus para fazer grandes coisas, para realizar grandes obras. E nessa noite eu quero lembrar todos vocês disso. Eu quero lembrar que vocês, filhos de Deus, são poderosos em Jesus Cristo. Todos nós temos dons, temos talentos em potencial. E se ainda não estamos usando, nós vamos passar a usá-los a partir de hoje. Amém? Amém. Então, vamos ver o que diz o livro de Coríntios, no 1 aos Coríntios 12, versículos 4 a 6. Diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui o apóstolo Paulo nos diz que todos nós cristãos temos dons espirituais diversos. Deus diz que o apóstolo Paulo diz que há diversidade no serviço, há diversidade nas realizações. Deus é sábio. Ele sabe o porquê, por qual razão ele deu certos tipos de dons para uma pessoa e outros tipos de dons para outra pessoa. E aqui os dons são diversos, tanto dons naturais quanto os dons espirituais. Deus nos criou com certas habilidades, com certos talentos, para podermos tornar possíveis as realizações de Deus em nossas vidas. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos deu esses dons e essas habilidades por falta de uma razão. Ele nos deu cada dom e cada habilidade para que, através desses dons e dessas habilidades, nós, os filhos de Deus, possamos cumprir o plano dele nessa terra. Então, você tem que se atentar nessas coisas nessa noite. Você tem que se atentar que aquilo que você tem nas mãos, que veio de Deus, não é para ficar guardado, é para usar para a glória do Senhor. Nós vamos ver isso logo mais. Quando uma pessoa tenta ser aquilo para o qual Deus não a criou, ou seja, se você tentar seguir por algum caminho que não é o caminho de Deus, que não é a obra que Deus planejou para a sua vida, o resultado disso para você vai ser angústia, tristeza, frustração, infelicidade e também sentimento de mediocridade. Então, nós vamos continuar falando sobre os dons e sobre as habilidades. É importante, muito importante, detectar aquilo que Deus nos deu para andarmos no caminho, no plano que Ele tem para nós. Porque se a gente tentar lutar, se a gente tentar fazer alguma coisa fora da vontade de Deus, isso até é possível. A gente até consegue andar fora, mas a nossa vida não é feliz. A nossa vida não é plenamente realizada. A nossa vida passa a não ter um significado. Tem algumas pessoas que passam a realizar essas coisas fora da vontade de Deus. E elas até falam para os outros irmãos em Cristo: eu estou feliz, eu estou bem, mas nós sabemos que no fundo a pessoa não está feliz de verdade, não está bem. Porque a palavra de Deus diz que se alguém andar fora dos caminhos do Senhor, do que aquilo que o Senhor Jesus colocou para fazer, é impossível que essa pessoa seja feliz de verdade. Mas nós aqui, da Igreja Cristo Vive, seremos, se ainda não somos, felizes plenamente. Porque nós ouvimos a voz de Deus, amém? Você crê nisso? Nós ouvimos a voz de Deus e nós vamos entender exatamente qual é o plano de Deus para cada um de nós. E fazendo o plano de Deus, nós vamos ser plenamente felizes, realizados e conquistar grandes coisas sobre essa terra. Tem muitas pessoas também, muitas vezes que vieram de outros ministérios, que adquiriram um hábito errado, um hábito de se sentir inferior, de achar que é miserável, de achar que é gafanhoto, de falar para o Senhor: eu não sei nada, eu não valho nada, eu sou o pó da terra. Mas isso não é verdade, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então nunca mais, a partir de hoje, diga que você não vale nada. Nunca mais diga que você não é nada para o Senhor. Você é importante. Deus te criou em amor desde antes da fundação do mundo.
Você é imagem e semelhança dele, você é muito importante. Deus te ama com amor incondicional. E ele te colocou nessa terra não para você ser infeliz, ele te colocou nessa terra para você ser plenamente feliz, para você ser realizado. Porque o Senhor Jesus é um Deus bom. Todos os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis. Aleluia, nós louvamos a Deus pelo entendimento que nós temos, porque nós só podemos ter essas convicções porque nós conhecemos o que diz a palavra de Deus. Então agora, eu gostaria que você se atentasse a uma premissa. Podemos colocar no telão, diz assim: cada dom, cada habilidade, cada talento e cada aptidão foi dado por Deus. Então, tudo que nós temos hoje, todos os nossos dons, talentos, habilidades, tudo aquilo que nós sabemos fazer, nós não conseguimos ou nós não adquirimos estas coisas pela nossa capacidade humana ou porque nós herdamos isso da nossa família, dos nossos pais. Não, a Bíblia nos diz que tudo que nós temos veio do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que somos hoje, tudo aquilo que nós fazemos bem, foi o Senhor Jesus quem nos deu. Romanos 12:6, a Bíblia diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, eu, você e todos os cristãos desse mundo receberam pela graça de Jesus dons, tanto dons espirituais como talentos pessoais. E tudo isso foi dado por Deus. Então, eu gostaria que você repetisse isso. Tudo que eu tenho, todos os meus dons foram dados por Deus. Amém. Então, tudo isso, os nossos dons, as nossas capacidades, as nossas habilidades e os talentos, eles têm que ser usados para que os propósitos de Deus se manifestem nas nossas vidas. Gostaria de enfatizar esse ponto. Tudo aquilo que nós temos, como eu já disse, não foi à toa. Tudo que Deus nos deu é com um propósito. E qual o propósito? Um propósito humano? Um propósito egoísta? Um propósito nosso? Não. Um propósito de manifestar o propósito do grande eu sou nas nossas vidas. É para isso que você ganhou, que você tem todos esses talentos que Deus fez chegar às suas mãos. Dizem alguns estudos que há uma estatística que constata que cada ser humano tem aproximadamente, em média, entre 500 a 700 habilidades, entre 500 e 700 dons. É um número bem grande, não é? 500 a 700 dons. São muitos dons. Tem pessoas, isso é visível, nós podemos constatar isso. Tem pessoas que têm habilidades para questões atléticas. Tem pessoas que têm muitas habilidades para as artes. Tem pessoas que têm habilidades para serem profissionais liberais. Tem pessoas que têm aptidão para engenharia, para arquitetura, para administrar negócios. Tem pessoas que têm aptidão para medicina, para música. Alguns outros têm a capacidade para seguir uma carreira militar. Outros têm a capacidade de ensinar, de ser professor. Outros têm capacidade para ser escritores, comerciantes e por aí vai. É uma infinidade de possibilidades, de dons, de talentos. Cada um recebeu essas capacidades do Senhor segundo a vontade do Pai soberano. E cada um de nós recebeu de Deus esses talentos diferentes. É impossível que você não tenha nenhuma habilidade, não tenha nenhum talento. Você pode pensar, você pode refletir, você vai lembrar quantas coisas Deus te deu. Quantas coisas você sabe fazer e você faz com excelência. E por que é que o Senhor Jesus Cristo nos dotou com esses dons? Qual foi a razão? Qual foi o motivo dele ter nos dado tantos dons, tantos talentos? O motivo é para que todos nós sejamos usados por Deus. O motivo é porque nós somos vasos de barro, nós estamos aqui nessa terra para manifestar a glória do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece através daquilo que nós fazemos, dos nossos dons, das nossas habilidades. Então, esse é o verdadeiro motivo. Se você acredita nisso, então, eu gosto de repetir as coisas. Repita comigo. Eu tenho esses talentos que eu tenho para ser usado por Deus
para cumprir um plano dele nesta terra. Aleluia. Vamos ver também o que nos diz 1 Coríntios 10:31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E agora sim eu gostaria de te falar a premissa número 2. Podemos colocar, por favor, que diz: os dons e os talentos têm que ser usados para a glória de Deus. Então, a premissa número 1 é que cada dom, cada habilidade, cada talento, cada aptidão foi nos dado por Deus, pelo Senhor Jesus. E a premissa número 2 é que todos esses dons, eles têm que ser usados para manifestar a glória do Senhor. Como diz o versículo de Coríntios que lemos: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem te deu a habilidade para você fazer todas essas coisas. Quando a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, aqui, de fato, entra qualquer outra coisa. Você pode colocar aqui todas as suas atividades. Dirigir, trabalhar, estudar, conversar, cozinhar, não sei. Tudo tem que ser feito para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu digo que o Senhor Jesus Cristo espera isso de nós. Tudo tem que ser feito para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele espera que nós façamos tudo isso para a glória do seu nome. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Então, cada pessoa tem, em média, entre 500 e 700 habilidades. Mas, infelizmente, o que é triste, muitas pessoas, ou talvez a maioria, não sabe disso, não tem consciência que tem tantas habilidades, que tem tantos talentos. E, por não saber disso, muitas vezes essa pessoa acaba não sendo usada por Deus. A pessoa acha que ela não tem nada para oferecer, que ela não foi capacitada, e porque ela não tem consciência do tesouro que ela tem, ela acaba não sendo usada por Deus. Mas eu gostaria de dizer para essa igreja que se existir alguém aqui nessa condição, a partir de hoje essa condição será mudada. Porque hoje você está tendo o entendimento da parte do Senhor, você está tendo a revelação, você vai sair daqui plenamente convicto que você tem muitos dons, muitos talentos, muitas habilidades, e você vai sair daqui essa noite em nome de Jesus, usando tudo que você tem para manifestar a glória de Deus. Deuteronômio 8:18, a Bíblia nos diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Porque é Ele, é o Senhor Jesus Cristo que te dá força para adquirires riqueza. Ou seja, é Ele quem te dá a capacidade, é Ele quem te dá a habilidade, é Ele quem te dá o talento para que você seja bem-sucedido em tudo. É Ele quem te fortalece para que você adquira riquezas. Você pode produzir riquezas para a glória de Deus. Eu creio nisso porque a Bíblia diz isso. Eu creio que nessa noite, Deus, Ele vai levantar aqui no nosso meio pessoas que vão fazer grandes negócios, pessoas que vão gerar grandes planos, grandes projetos, que vão criar grandes projetos que vão ser muito bem-sucedidos e que vão fazer grandes coisas para a glória de Deus, porque toda a capacidade vem dEle, toda a força vem dEle, toda a suficiência vem dEle, é Ele quem nos habilita, é Ele quem nos fortalece. Então, se você for passar até a partir de agora um projeto profissional, um projeto empresarial, se você agir com ética, com moral, de acordo com a palavra de Deus, esse grande projeto será para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que aprender, nós temos que aprender a trazer a glória de Deus para os nossos projetos também, para os nossos negócios, para a nossa empresa, para o nosso comércio, para a nossa vida profissional. Então, traga a glória de Deus para tudo que você fizer. Para tudo, para todas as áreas da sua vida. Também, sim, na sua área profissional, na sua área empresarial. Então, agora recapitulando, ponto número 1, cada talento foi dado por Deus. Ponto número 2, cada talento deve ser usado para a glória de Deus.
Não é para a glória do homem, não é para a nossa glória própria, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. E agora o ponto número 3, que diz: as nossas habilidades e nossos talentos mostram o plano de Deus para a nossa vida. Exatamente isso. Tudo que nós temos é para mostrar, é para trazer à luz, é para manifestar o plano de Deus para as nossas vidas. O que eu sou capaz de fazer, na realidade, é o que Deus quer que eu faça. Tudo aquilo que eu tenho capacidade para fazer é o que o Senhor Jesus quer que eu faça. Nós poderíamos fazer muitas coisas, mas aquilo que nós somos habilitados para fazer bem, é exatamente isso que Deus quer que nós façamos. Nessa vida, nesse mundo, nós temos muitas possibilidades de escolha. Nós podemos escolher as atividades que queremos realizar, nós podemos escolher nossa área profissional. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser. As possibilidades existem. Mas aquilo que você faz bem, aquilo que você faz melhor, é exatamente isso que Deus planejou para que você fizesse. E eu sei que nessa hora, exatamente nesse momento da pregação, tem muitas pessoas aqui que podem estar se perguntando: mas o que é então que Deus quer que eu faça o que é que Deus quer que eu faça com a minha vida nesse mundo? Porque nós já entendemos que temos dons, que temos talentos e que temos que usar tudo para a glória do Senhor. Mas o que é exatamente que Deus quer que eu faça? O que você vai fazer com a sua vida no final deste culto? Eu te pergunto. Você vai perdê-la ou você vai começar a reconhecer para o que Deus te criou e cumprir os planos de Deus? Eu creio que nós vamos escolher a segunda alternativa. Que nós vamos sair daqui com conhecimento, com entendimento, e nós vamos começar a reconhecer para o que é que Deus nos criou. E nós vamos começar a cumprir os planos dele, se ainda não estamos cumprindo. Hebreus 3:21, a Bíblia diz: vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, Deus opera na minha vida para que eu faça o que lhe é agradável, o que é agradável a Ele, para que eu cumpra a sua vontade. Deus tem uma vontade para a tua vida, e foi Ele quem te capacitou para fazer isso. Deus não pede, esse ponto é muito importante, Deus não pede para você fazer alguma coisa que você não possa fazer, alguma coisa que você não consiga. Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus não é maluco. Deus, Ele só vai pedir para você fazer aquilo que Ele sabe que você pode fazer. Aquilo que Ele sabe que você já foi capacitado por Ele mesmo. Deus não pede o que você não pode fazer. Mas então, se você é bom em alguma área, se você reconhece hoje que você faz alguma coisa muito bem, é exatamente nisso que Deus quer te usar. Naquilo que você realiza com primazia, com excelência, é nisso que Deus quer te usar. Ele te criou intencionalmente para você ser exatamente isso que você é. Quando Deus criou, Ele pensou, Ele fez um plano, Ele planejou, Ele não criou ao acaso. Ele te criou intencionalmente para você ser isso que você é. Deus disse isso também, nós temos um exemplo na Bíblia, Deus disse isso a Jeremias. Deus disse: Jeremias, eu te conheci antes de te formar, eu te conheci no ventre da tua mãe, e eu te consagrei profeta às nações. Todo o plano para a vida de Jeremias, assim como para a vida de cada um de nós, todo o plano para a vida de Jeremias foi intencionalmente criado por Deus. Mas nós conhecemos a história. Jeremias começou a dizer: não, Senhor, eu sou uma criança, eu não posso, eu não isso, eu aquilo. E Deus disse o quê? Jeremias, cala-te. Jeremias, não diga que você é uma criança, porque eu vou colocar as palavras na tua boca. Fui eu que te designei para esse propósito, então você vai conseguir cumprir, porque sou eu que te capacito. E é isso que Deus fala para as nossas vidas nessa noite. Deus fala que nós vamos conseguir cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós cumprirmos, porque é Ele quem capacita. Não importa quais sejam as dificuldades, não importa
qual seja o tamanho da luta, não importa o quanto pareça difícil, Deus está te dizendo nessa noite, eu te capacito, eu te fortaleço e você vai cumprir toda a minha vontade. Aleluia, aleluia, assim será. Então, Deus nos deu dons espirituais, mas também nos deu talentos e habilidades, e tudo isso com um propósito. Foram obras que Ele, o Senhor Jesus, preparou de antemão. Como lemos no começo, somos feitura dEle, fomos criados para boas obras. Então, enquanto você não estiver dentro do plano do Senhor para a sua vida, você vai se sentir frustrado, você vai se sentir fracassado. Nosso apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz, ele dá um exemplo da vida dele. Em muitas pregações ele nos conta isso e eu gostaria de repartir isso com vocês agora. Ele nos conta que, há muito tempo antes dele começar o ministério dele, ele trabalhava numa grande empresa, ele tinha um grande cargo, com muitos benefícios, com muitas regalias, ele tinha motorista, ele tinha um bom salário, ele tinha uma sala maravilhosa, mas apesar de tudo isso, ele não era uma pessoa feliz. Ele fala que todo dia ele ia para o trabalho com o coração triste, porque por mais que ele tinha um trabalho com muitas condições boas, ele não era plenamente feliz, porque ele não estava realizando aquilo que Deus queria que ele realizasse. Então, no momento da sua vida, um homem de Deus, usado pelo Senhor, falou para ele, largue tudo o que você faz hoje, no seu trabalho, você vai ser consagrado pastor, você vai viver para a obra de Deus. E ele conta que mesmo ele não sabendo como seria esse começo no ministério, mesmo ele não tendo as expectativas, a certeza de como ele ia sobreviver, de como ele iria se sustentar, a partir daquele momento ele se tornou a pessoa mais feliz dessa terra. Mesmo tendo que enfrentar tantas dificuldades que ele enfrentou e ainda enfrenta até aqui. Por quê? Especificamente para a vida do nosso apóstolo, Deus tinha um plano específico para ele, para ser esse grande homem usado por Deus, esse grande homem usado na nossa igreja, usado nas nossas vidas. Então é um exemplo que eu quis compartilhar hoje com vocês. E eu queria dizer com esse exemplo que mesmo na nossa caminhada e quando nós estamos cumprindo o plano de Deus, muitas dificuldades elas existem, elas surgem. Mas também o fato de ter dificuldades não significa que não é o plano de Deus. Nós sabemos quando é o plano de Deus, quando nós estamos fazendo uma coisa que fazemos muito bem, quando nós nos sentimos plenamente felizes e com paz no nosso coração. Mas muitas vezes, nesse caminho existem dificuldades. Mas a felicidade, a satisfação plena, ela independe dos obstáculos, ela independe das dificuldades. Quando nós estamos fazendo aquilo, exatamente aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer, nós somos felizes independente das circunstâncias. E assim também será na sua vida. Assim também será. Então não importa se tem a dificuldade não pode ser um parâmetro para que você veja se aquilo é um plano de Deus ou não. Então aquilo que eu sou capaz de fazer foi o que Deus me capacitou para fazer. E Deus te diz nessa noite, meu filho querido, eu tenho um plano perfeito para você. E você só será plenamente feliz e realizado se você estiver dentro daquilo que eu preparei para você. Deus quer que você viva a vida para a qual Ele te capacitou. Aquilo que você faz bem, aquilo que você tem mais confiança, aquilo que você mais controla, aquilo que você faz com todas as suas forças, que te dá prazer, aquilo que você foi habilitado para fazer, descubra isso e seja feliz. Seja feliz fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer, independente das dificuldades, independente das circunstâncias contrárias. Às vezes uma pessoa diz assim, eu não tenho muita cultura porque eu não estudei muito. Mas Deus, o Senhor Jesus, nosso Senhor poderoso, nosso Senhor glorioso, Ele te capacitou com aproximadamente 500 ou 700 habilidades. Tem gente que diz assim, algumas mulheres, eu sou uma simples dona de casa. Nunca mais diga que você é uma simples dona de casa, porque para governar uma casa tem que ter
uma capacidade sobrenatural dada pelo Senhor Jesus Cristo. Quantas coisas, quantas habilidades tem que se ter para se governar uma casa com excelência? Então, eu sei que as senhoras, as donas de casa, têm 1 milhão de talentos. Nunca mais diga que você é uma simples dona de casa. Nunca mais se olhe no espelho e diga que você não vale nada. Você vale sim, porque você é a imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque você é mais do que vencedor em todas as coisas, porque você foi chamado para reinar e governar sobre essa terra. Então você vale muito. Se você parar um pouco, você pode, para pensar, você pode analisar na sua área profissional. Veja quantos talentos você tem. Você tem muitos talentos profissionais. Você pode fazer um exercício agora, fazer mentalmente uma lista. Eu sei que você vai ter essa consciência, você vai se surpreender com quantas coisas você vai lembrar que você sabe fazer muito bem. Mas não só na área profissional. Veja quantas coisas você é capaz de fazer, no geral. Quantas coisas na sua vida você é capaz de fazer. Nosso apóstolo Miguel Ângelo, ele costuma dizer que até para ser sogra tem que ter talento. Mas também para ser genro e para ser nora. Até para isso, diz ele que ser sogra é um dom de Deus. As sogras digam amém. Acho que não tem muita sogra hoje. E os genros e as noras digam amém. Amém. Então, se você não usa os talentos e os dons e as habilidades que Deus te deu, você pode perdê-los. É claro que os dons e a chamada são irrevogáveis. Os dons do Espírito, que é o dom da fé. Porque diz a Bíblia, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então isso você não perde. Mas aqueles talentos, aquelas habilidades que Deus te deu, se você não usar como Deus quer que você use, o Senhor Jesus pode tirar isso. Vamos ver o que diz Mateus 25, versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, eu queria dizer uma coisa hoje. Que Deus não trouxe você aqui nessa igreja para você ficar sentado apenas e ouvindo a palavra. Deus tem muitos dons aqui. Deus tem dons de governo, dons de misericórdia, dom de ajuda, dom de canto. Muitos dons. Há muitas coisas que você pode fazer aqui nessa igreja. Mas, infelizmente, há pessoas que decidem não fazer nada. Há pessoas que decidem não fazer a vontade de Deus nessa área. É por isso que Deus diz, tira e dá o que já tem muito talento. Então, não é porque Deus é mau. Aqui nessa parábola dos talentos, nós já aprendemos qual é a revelação que tem aqui na Bíblia. É porque, se Deus te dá um talento, não importa a quantidade. Não é porque é apenas um talento. É porque se Ele te dá alguma coisa e você não multiplica como Ele espera, o Senhor vai tirar. Não porque Ele é um Deus mau, mas porque você não está cumprindo aquilo que Ele quer que você cumpra. E Ele vai tirar e vai fazer o quê? Vai dar para aquela pessoa que já tem muitos talentos, para aquela pessoa que já faz muitas outras coisas. Então, que você não enterre nenhum talento na sua vida, para que o Senhor não venha tirar. Mas que todos os talentos que você tem, que você multiplique eles. Nunca se negue a fazer aquilo que Deus te manda fazer. E faça com alegria também. Faça com todas as tuas forças. Faça com toda a capacidade que vem dEle. Como eu já disse, Deus nunca vai nos pedir para fazer uma coisa que Ele sabe que a gente não vai conseguir fazer. E aqui nesse espaço da mensagem, eu queria também dar o exemplo da minha vida. Eu nasci na igreja, nasci dentro da casa do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, desde bem nova, Deus vem me usando pouco a pouco. Mas eu queria dar um exemplo, que há alguns anos, há pouco tempo, o Senhor Jesus, através da vida da bispa, me chamou para participar do grupo, do culto de intercessão, que acontece hoje na nossa igreja às segundas-feiras. Então eu queria compartilhar isso um pouquinho com vocês, que no primeiro momento, muitas vezes eu já falava, muitas vezes eu já tinha pregado, mas orar em público para mim era um grande desafio, era uma coisa que me dava medo.
E eu achava que eu jamais fosse conseguir fazer isso na minha vida. A pastora Jaque sabe bem disso, minha mãe sabe bem disso. Foi um desafio muito grande. E essa é uma experiência que eu gostaria de compartilhar para vocês, que hoje eu vi como Deus transformou isso na minha vida. Quando você se abre, quando você deixa o seu medo de lado, Deus te usa. E se Ele me pediu, se Ele permitiu que eu fizesse parte desse grupo, é porque Ele já sabia que Ele ia me usar. Então hoje eu já não tenho medo. Hoje eu sei, eu tenho consciência que Deus está me usando. Como está usando todos os ministros que têm orado nesse culto de segunda-feira, que tem sido uma bênção. Eu queria usar o meu exemplo para dizer, muitas vezes nós que estamos aqui no altar também temos nossos medos, nossas dificuldades, também achamos que muitas vezes não vamos conseguir fazer alguma coisa. Mas o segredo está em você dar o primeiro passo. Mesmo que você pense que não vai conseguir, se Deus está te mandando, está te pedindo para fazer uma coisa, não se negue, faça. Mesmo que você tenha que passar por cima de todo o seu temperamento, de toda a sua carne, mesmo que você tenha que passar por cima de tudo, faça, porque se é a vontade de Deus, você vai conseguir fazer bem e você vai ser feliz e realizada nisso que Ele está fazendo. Então não se negue. Se Deus te pediu, se Deus está te colocando uma coisa nas mãos, se Deus está te mostrando uma coisa hoje, para você passar a fazer a partir de hoje, não se negue, se abra. Mesmo que você não saiba como vai ser, fale, Senhor Jesus, eu não sei como vai ser, eu acho que isso é difícil, eu tenho medo, mas o Senhor me capacita. E se o Senhor está me mandando, eu vou fazer em nome de Jesus. Então não negue a obra de Deus na sua vida. Nós temos dons tremendos aqui na igreja, então não fuja dos talentos que Deus te deu. Não pense também que é só nós que estamos aqui sobre o altar, os bispos, os pastores ou os ministros, que temos que fazer as coisas de Deus. Se você enterrar os talentos, Deus mesmo vai tirar. Então Deus deu talento para todos nós, para nós que ministramos no altar, para nós que estamos em todos os departamentos da igreja, para todos os filhos de Deus, nós temos talentos e todos nós temos o dever de multiplicar esses talentos. Mateus 5,13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Diz a Bíblia, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se você não fizer nada com aquilo que Deus te deu, com a tua capacidade, para mais nada presta. Se o sal for insípido, não presta para nada. Se o sal for insípido, ele vai ser o quê? Lançado fora, vai ser pisado pelos homens. Da mesma maneira, a nossa vida, se nós não fizermos nada com os dons de Deus, se formos pessoas insípidas, para nada vai servir as nossas vidas. O sal são os talentos, são os dons. Mas para que serve o sal se ele não for usado? Não serve para nada. Marcos 9,50 diz assim: Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Se eu colocar sal dentro de um saleiro e não jogar o sal na comida, para que serve o sal? Não serve para nada. Ou seja, para que serve a nossa vida? Nós apenas nascemos, crescemos, estudamos, trabalhamos, nos aposentamos e morremos? É para isso? É esse o nosso projeto de vida? Não, não pode ser assim. Não pode ser esse o nosso projeto de vida. Porque se o sal vier a ser insípido, para nada ele presta. Tem muita gente que é sal, mas tem muita gente que ainda está dentro do saleiro. Tem gente que se recusa a dar uma palavra, que se recusa a dar um testemunho, que se recusa a visitar uma pessoa, que se recusa a interceder por um irmão, que se recusa a dar um testemunho muitas vezes, que se recusa a pregar, que se recusa a ser usado por Deus, que se recusa a sair de dentro do saleiro. Mas eu declaro que, em nome de Jesus, hoje, todos nós sairemos de dentro dos saleiros, porque o sal, ele vai cumprir a sua função. Nós vamos cumprir a nossa função de ser sal da terra. Nós não vamos ter uma vida insípida. Então, se você crê nisso, diga aí para o irmão que está ao seu lado: abençoado. Você é sal, então você tem que sair de dentro do saleiro. Amém. Então, nós vamos fazer um combinado.
E aqui na Cristo Vive de São Paulo, todo mundo, todo salzinho para fora do saleiro. Amém? Amém. Não teremos uma vida insípida. Se por acaso sua vida estiver sendo insípida, significa que você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você não usa os talentos, se você não usa os dons que Ele te deu, Ele tem, o Senhor Jesus, Ele mesmo tem o direito de tirar. Isso é triste, mas isso pode acontecer. Se nós não usamos o que é o presente dele, Ele tem o direito de tirar, de pegar de volta. É como um músculo. Se nós não usássemos algum músculo do nosso corpo, ele atrofia o nosso cérebro. É uma lei natural. Aquilo que a gente não usa se atrofia. Aquilo que a gente não usa, nós perdemos. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 15, 19. Não apagueis o Espírito. Essa palavra é bem clara, bem direta e bem compreensível para todos nós. Não apagueis o Espírito, ou seja, não apague o fervor, não apague o dom e não apague os talentos que o Senhor Jesus te deu, porque não é isso que Ele quer, não é isso que Ele espera de nós. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Tem gente, infelizmente, que está entristecendo o Espírito de Deus. Por quê? Porque não está usando os dons. Desculpem. Nós entristecemos o Espírito de Deus se nós não usamos os dons e os talentos que Ele nos deu dessa forma. Algumas pessoas não estão usando os dons porque ficam dando desculpas. Muitas pessoas têm aquelas célebres frases: amanhã eu faço isso, ou no mês que vem eu faço aquilo. Mas, meu amado irmão, amanhã pode ser tarde demais. No mês que vem pode ser muito tarde. Nós não sabemos quem de nós não sabemos quem estará aqui amanhã. A nossa vida, ela é muito breve. Hoje nós estamos vivos, isso é um milagre, mas nós não sabemos como vai ser nos próximos dias. Então eu gostaria de te dizer que aquilo que Deus te deu e que Deus te chama para fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para o mês que vem, não deixe para depois. Faça hoje aquilo que Deus quer, que o Senhor Jesus quer que você faça. Você tem que usar os seus talentos. Mas então, uma outra pergunta. Como é que eu descongelo os meus talentos e começo a usar as minhas habilidades? Vamos ver isso agora através de 4 pontos. Já estamos indo para o final da nossa mensagem. Mas é importante saber. Porque muitas pessoas que estão aqui nessa noite já têm usado os seus talentos e já vêm agradando ao Senhor Jesus. Mas muitas pessoas não têm usado da forma que o Senhor espera. E é por isso que Deus trouxe essa mensagem nessa noite, para que nós possamos aprender, então, como passar a usar os nossos talentos a partir de hoje. Então, nós vamos aprender através de alguns passos de fé. Passo número 1 diz assim: estime e reconheça os seus talentos. Estime e reconheça. Você tem que fazer um reconhecimento dos seus talentos. Romanos 12:13 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus repartiu a mesma medida de fé para cada um dos seus filhos. Nós somos filhos. Deus repartiu a fé, o dom da fé. Nós temos o dom da fé, que é a parte espiritual. Mas, além disso, Ele também nos deu os talentos, as nossas habilidades humanas. Então, você tem que fazer o seguinte: veja aquilo que você é bom, reconheça aquilo que você faz bem, aquilo que Deus te capacitou, aquilo que você é forte, aquilo que você faz forte, aquilo que você faz com prazer. Reconheça isso em primeiro lugar, faça uma análise. Há muita gente também que só sabe reconhecer aquilo que não faz bem, que aí é um outro lado da moeda. Muitas pessoas, muitas vezes, não têm consciência das coisas boas que sabem fazer. Muitas pessoas só sabem olhar para a sua vida e enxergar os pontos negativos, mas não é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Muitas pessoas só conseguem colocar o foco naquilo que não fazem direito. Eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não sirvo para isso, eu não tenho capacidade para isso. Mas a partir de hoje, você não vai mais olhar para as coisas que você não sabe. Você vai mudar o foco, você vai olhar para as coisas que você faz e faz muito bem. Você vai olhar para os talentos que Deus colocou na sua vida.
porque você é a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, que você também possa encontrar um trabalho que você possa amar, que você possa descobrir para que foi que o Senhor Jesus te criou, para que foi que o Senhor Jesus te formou. Algumas pessoas vivem a vida toda e não descobrem no que são bons, mas você tem que descobrir. Nós vamos descobrir em nome de Jesus. Ponto número 2 que eu gostaria de falar, como descongelar os nossos talentos, diz assim: dedique seus talentos e habilidades. Então, em primeiro lugar, você reconhece. Em segundo lugar, você se dedica a eles. Tenha compromisso com Deus de usar os seus talentos. Reconheça o dom que Deus te deu e se esmere para fazer isso cada vez melhor. Dedique-se. Uma vez que você já sabe qual é o talento, qual é o dom que tem que ser usado para o Senhor Jesus, se você sabe, então invista nesse talento, nesse dom. Se dedique a ele. Segunda, aos Timóteos 2:21 diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Gostaria de lembrar vocês qual é o tema da nossa mensagem de hoje. Deus está nos ensinando como ter uma vida útil e poderosa. E aqui nesse versículo nós vemos exatamente isso. Você é um utensílio para a honra de Jesus. Você é útil para Deus, você foi criado para toda boa obra. Deus te deu talentos para você usar para o bem e não para o mal. Aquilo que você sabe fazer, use para o bem, não use para o mal. Ponto número 3 diz assim: cultive os talentos. Depois de você investir, você também tem que cultivar. Provérbios 19:8 diz assim: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. Então, que você adquira entendimento, que você possa se esmerar, cultivar a sua inteligência, cultivar as coisas que você faz bem. Tem muita gente também que hoje em dia faz algumas coisas, mas que não tem talento para isso. Então, que nessa noite também, se você está fazendo alguma coisa que não faz bem, que você também reconheça isso e com humildade, diante do Senhor, deixe de lado isso. É nossa responsabilidade tomar posse do que Deus nos deu, pois um dia o Senhor nos pedirá conta. Número 4, e último ponto, de como nos ajudar a descongelar os nossos talentos. Diz assim: libere os dons e os talentos de Deus. Então, que você use todos eles, que você não esconda, que você não enterre. Uma vez que você já identificou, use os talentos. Deus espera que você use esses talentos. 1 de Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, sirva conforme aquilo que você recebeu do Senhor. Você tem dons e é para servir, é para ser usado. Aqui na igreja nós temos muitos exemplos. Nós podemos olhar para muitas pessoas que fazem muitas coisas bem. Temos um exemplo muito claro que é da nossa presbítera Tia Lu, que fica lá na recepção. Ela, com certeza, é um anjo de Deus que foi colocado naquela função. E eu creio que todos vocês concordam comigo que ela faz muito bem aquilo que Deus a colocou para fazer. Uma pessoa que transmite o amor de Deus, uma pessoa que recebe todos que chegam aqui com alegria, com carinho, com amor. Então, que assim como a presbítera Tia Lu e todas as outras pessoas que trabalham aqui, que você também encontre o seu lugar, o seu espaço nessa igreja e você realize aquilo que Deus quer que você realize. Paulo nos disse também na Bíblia: pela graça de Deus eu sou o que sou. Nós somos únicos e Deus nos criou com propósitos. Então esqueça as suas limitações, pense somente naquilo que você faz bem, porque é exatamente isso que o Senhor Jesus quer que você faça. Todos nós aqui somos pessoas necessárias e pessoas importantes. A nossa igreja precisa de você com todas as habilidades e talentos que Deus te deu. E você precisa dessa igreja para desenvolver todas as habilidades e talentos que Deus te deu. Que você tenha consciência disso nessa noite. O Senhor Jesus sabe por que Ele te plantou nessa igreja e não em outra igreja. E você tem que fazer a diferença.
Que a sua vida possa ser uma vida frutífera diante de Deus. Que você possa ter uma vida útil, uma vida poderosa. Que você seja grandemente usado pelo Senhor e jamais enterre os seus talentos. Podemos colocar a última telinha, por favor? Que é um resumo dos 4 tópicos que eu acabei de falar, que eu gostaria que vocês visualizassem bem e memorizassem. Número 1, estime e reconheça os seus talentos. Número 2, dedique seus talentos e habilidades. Número 3, cultive os talentos. E número 4, libere os dons e os talentos de Deus. Se você fizer tudo isso, você terá uma vida útil, uma vida poderosa, você será um instrumento de honra, de glória nas mãos do Senhor, e você agradará ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, assim seja, porque assim disse o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus pelo que Ele nos ensinou nessa noite. Vamos nos colocar de pé, por favor. Vamos agora orar, vamos falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você já aprendeu o que o Senhor Jesus quer, o que o Senhor Jesus espera de nós, em relação aos nossos dons e talentos. Então agora nós vamos pedir para que o Senhor Jesus manifeste essa vontade dEle nas nossas vidas. Nós vamos pedir para que o Senhor Jesus nos ajude a manifestar todos os nossos dons, os nossos talentos. Nós vamos pedir para que Ele nos ajude a multiplicar, para que Ele nos ajude a ser de fato instrumentos de glória do Senhor Jesus nessa terra. E nós vamos declarar que não vamos mais enterrar nossos talentos, nossas habilidades, que nós vamos a partir de hoje viver para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai poderoso, Pai bondoso, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós estamos aqui, Jesus, na Tua casa, em mais um domingo, em mais uma noite, e nós colocamos, Jesus, as nossas vidas diante de Ti. Nós colocamos, Jesus, os nossos corações diante de Ti, Senhor. Nós Te dizemos, Jesus, que nós queremos sim cumprir a Tua vontade, Senhor. Nós queremos ter uma vida útil, nós queremos ter uma vida poderosa sobre esta terra, Jesus. Nós queremos, Senhor, usar todos os dons, todos os talentos que o Senhor nos deu, Jesus. Nós não queremos mais enterrar, Jesus, nenhum talento. Nós não queremos mais nos esconder de Ti. Oh, Jesus, então nessa noite eu te peço, nos ajuda, Senhor. Faz cada um aqui dos Teus filhos forte, poderoso, Jesus, capacitado para fazer, para realizar as boas obras que o Senhor de antemão preparou para nós, Deus. Todos nós, os Teus filhos, Jesus, fomos criados com um propósito, com um plano perfeito. Fomos chamados, Jesus, para manifestar a Tua glória. É isso que nós queremos, Jesus. Então nos ajuda nessa noite, Senhor. Nos mostre, Jesus. Coloca as Tuas ideias na nossa mente, Jesus. Nos mostre como usar os nossos talentos. Nos mostre como ser mais usados para Ti, Jesus. Na nossa vida profissional, dentro da nossa casa, mas também aqui, Jesus, dentro da nossa igreja, Deus. E eu declaro, Jesus, que aqui na Cristo Vive, Jesus, todos os Teus filhos, Senhor, manifestarão os dons e os talentos. Todos os Teus filhos serão usados grandiosamente para a Tua glória, Jesus. E se alguém até hoje veio enterrando ou negligenciando, Jesus, os Teus planos, que a partir de hoje, Jesus, haja uma mudança, Senhor, nestas vidas, Deus. Que a partir de hoje o Senhor desperte, Deus, sentimentos, o Senhor desperte, Deus, o desejo de Te servir com amor, com excelência, Jesus. É para isso que nós somos criados, é para isso, Jesus, que nós somos formados. E é assim que nós queremos viver, Jesus. Queremos viver para Te agradar, para que toda honra, para que toda glória seja para o Teu nome, Jesus. A glória não é nossa, Jesus. Não é para ser glória humana, é para ser a glória, Jesus, para o Teu nome. É para ser uma glória Tua, Jesus. E assim será, Jesus, a partir dessa noite. Eu declaro que assim será em nome de Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. E eu tomo posse, nós tomamos posse daquilo que o Senhor nos disse nessa noite. Nós tomamos posse do que diz a Tua palavra. Por isso nós declaramos, Jesus, que nossas vidas serão úteis, poderosas. Que que nós sairemos daqui fortalecidos, capacitados por Ti, Jesus, entendendo a Tua voz.
E nós sairemos daqui realizando todas as obras que o Senhor tem para nós. Nós sairemos daqui, Jesus, não mais nos recusando, mas nós sairemos daqui, Jesus, decididos a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Em o nome de Jesus Cristo, assim será nas nossas vidas. Aleluia, aleluia, Jesus. Diga aleluia, diga amém. Assim será, em nome de Jesus. Aleluia. Seremos instrumentos poderosos na mão do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Com amor, declare essa virtude, essa promessa na vida do abençoado que está ao teu lado. Declare que ele vai ser um instrumento poderoso, um instrumento útil. Declare alguma coisa que você aprendeu na noite de hoje. Declare que ele será usado por Deus, que ele não vai mais enterrar os nossos talentos. Vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo com força, com alegria, com o entendimento agora de que somos poderosos nas mãos do Senhor. Aleluia. Escolhe alguém, Ele mesmo faz. Aleluia, Ele nos escolheu. Tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, vou obedecer. Nós vamos obedecer. Aleluia. Porque Ele cumpre a palavra que dispõe a agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Aleluia. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro que Jesus conquistou. Feliz és o sonhador, com o propósito, uma visão. Nada vai frustrar os planos de Jesus. Nada vai frustrar. Você é mais que vencedor. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, vou obedecer. Puxa o que custar é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que dispõe a agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Aleluia. Criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador, com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador, com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Aleluia. Diga, eu sou vencedor. Aleluia. Vamos ouvir a nossa bênção final. Pastor Fernando, por favor.
Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por mais este culto, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimentou, porque o Senhor falou ao nosso coração, ao nosso espírito, porque nós aprendemos, Senhor, que nós não vamos enterrar os nossos talentos, que o Senhor nos deu habilidades, que o Senhor nos deu os dons, Senhor, e colocamos nas Tuas mãos, Senhor, porque tudo é para Ti, nós somos criados para Ti, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, para ser usados da maneira que o Senhor quiser. Por isso nós declaramos que a Cristo vive, Senhor, sairá do saleiro, Pai, que nós vamos, Senhor, salgar essa terra, que nós vamos ser usados, Senhor, como o Senhor nos chamou, com um propósito, Senhor, levar essa graça, levar essa palavra, Jesus, a esse mundo, Senhor. E nós declaramos, Pai, que essa semana que se inicia, Jesus, será uma semana vitoriosa, uma semana ímpar, que o Senhor abrirá as portas, ó Senhor, que nós vejamos a Tua mão, o Teu poder, de segunda a sexta, Senhor, no trabalho, na nossa casa, nos nossos estudos, Senhor, nós levantaremos para receber a nossa herança, que é nosso direito, Pai. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes e permanentes na vida de todos aqueles que creem e recebem. Digam amém e amém e amém. Aleluia. Vá em paz, com alegria. Diga a quem está ao seu lado: não enterre o seu talento, Deus tem um plano para a sua vida. Boa noite, internautas, uma ótima semana, uma semana vitoriosa. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Estamos no caminho certo. O Senhor tem nos ensinado como viver, como nós vamos reinar, como nós vamos governar. Aleluia, cada vez mais nós seremos usados.